Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo e de ativar o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal. Vamos à nossa questão. Calcule a fórmula centesimal do ácido sulfúrico. E aqui nós temos a fórmula molecular do ácido sulfúrico. A fórmula centesimal é aquela que diz para a gente quantos por cento a gente tem de cada um dos componentes da nossa substância. Aqui nós temos três elementos químicos dentro da molécula do ácido sulfúrico, né? Nós temos H2SO4 como sendo a fórmula molecular do ácido sulfúrico. Então nós temos três elementos químicos: o elemento hidrogênio, o elemento enxofre e o elemento oxigênio. A gente vai fazer a separação desses três elementos para que a gente possa fazer o cálculo das massas deles separadamente, a massa do hidrogênio, enxofre e do oxigênio. Essas massas, chamadas de massas atômicas ou de peso atômico, você encontra na tabela periódica, e a massa do hidrogênio vai ser igual a 1, a do enxofre é 32 e a do oxigênio é igual a 16. Você vai multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. 2 vezes 1 é igual a 2. Logo, a massa dos dois átomos de hidrogênio vai ser 2. O enxofre, na frente dele não tem nada, significa que ele aparece uma única vez dentro da molécula. Então, você vai multiplicar a massa dele por 1. 32 vezes 1 é 32. Já o oxigênio aparece 4 vezes dentro da molécula, e você vai multiplicar a massa dele por 4. 16 vezes 4 vai ser igual a 64, que é a massa de todos os átomos de oxigênio. Se você fizer a soma dessas massas, você vai encontrar uma massa chamada de massa molecular, que é a massa da molécula de ácido sulfúrico. Bom, 64 mais 32 mais 2 vai ser igual a 98. E 98 unidades de massa atômica é o que a gente chama de massa molecular. A massa molecular, como eu já disse antes, é a massa de uma única molécula de ácido sulfúrico, tá? Você pode também trabalhar com a massa molar, que é uma massa medida em gramas por mol. Se você pegar a massa molecular e multiplicar por 1 mol, para você trabalhar com uma grande quantidade de moléculas, né, você vai ter uma massa que numericamente tem o mesmo valor, 98, só que a unidade de medida é gramas por mol. Então você tem 98 gramas de ácido sulfúrico se você estiver trabalhando com 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico. Essa massa a gente chama de massa molar. Para o cálculo que a gente vai fazer, tanto faz se você vai utilizar a massa molecular, que é a massa de uma molécula, ou a massa molar, que é a massa de 1 mol dessa molécula, tá? Não importa o que você vai utilizar aqui. No caso, eu vou utilizar a massa molar para ficar trabalhando com a unidade de gramas, mas isso daí não vai influenciar em nada. A gente vai dizer o seguinte, que 98 gramas de ácido sulfúrico, de H2SO4, é 100% do que a gente tem das nossas moléculas, tá? Em 1 mol dessas moléculas, já que eu estou trabalhando com a massa molar. Agora, se eu estou trabalhando com grama aqui, massa molar por ácido sulfúrico, todo mundo eu vou trabalhar com unidade de gramas também, tá? Só para ficar um padrão aqui. Então vai ser em gramas, gramas e gramas, tá? Todos eles estão para 1 mol. Tá? São 2 gramas de hidrogênio para cada mol de ácido sulfúrico, 32 gramas de enxofre para cada mol de ácido sulfúrico e 64 gramas de oxigênio para cada mol de ácido sulfúrico, beleza? E aí a gente vai tirar as porcentagens de cada um desses elementos. Eu vou começar com o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 2 gramas de hidrogênio e eu quero saber em quantos por cento da molécula eu tenho de hidrogênio. Eu vou dizer que é X% porque eu não sei essa quantidade ainda. Para mim descobrir esse valor, eu vou fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada que a gente vai fazer. Você vai pegar o X e vai multiplicar pelo 98, vai ter X vezes 98, coloca o sinal de igual e faz 2 multiplicado por 100. 2 vezes 100. E aí você vai ter 98 vezes X, que é igual a 2 vezes 100, que dá 200. 98 está multiplicando pelo X, vai passar dividindo para o outro lado da equação. Assim você vai ter que X é igual a 200 dividido por 98.
200 dividido por 98, o valor do nosso x vai ser de 2,04. Então, nós temos 2,04% de hidrogênio dentro da nossa molécula. Isso aqui não é um átomo de hidrogênio apenas, tá? Fique esperto. A gente está trabalhando com uma massa aqui, ó, que eram de 2 átomos de hidrogênio por molécula. E claro que como a massa está em gramas, a gente está falando de mols dessa molécula. Mas a gente descobriu aqui que a porcentagem de hidrogênios é de 2,04%. A gente vai fazer a mesma coisa, só que com os outros elementos, né? Com enxofre e com oxigênio. Novamente, você começa dizendo que 98 gramas de ácido sulfúrico é 100% da molécula que você tem. 100% da molécula. Agora, os 32 gramas que você tem de enxofre são quantos por cento dessa molécula? Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir isso. Você vai pegar o x e multiplicar por 98, vai ser 98 vezes x, e vai pegar o 32 e multiplicar por 100, que vai dar 3.200. O 98 vai passar dividindo para o outro lado da equação, e aí você vai ter 3.200 dividido por 98. 3.200 dividido por 98 vai ser igual a 32,65%, tá? Essa é a porcentagem que a gente tem só de enxofre na nossa molécula. Já para o átomo de oxigênio, nós temos 98 gramas de ácido sulfúrico novamente, H2 é só 4, equivale a 100% da nossa molécula. No entanto, nós temos 64 gramas desses 98 que são de átomos de oxigênio. Quantos por cento nós temos de átomos de oxigênio? Pega o x e multiplica por 98, que vai dar 98x. O 64 multiplica por 100, que dá 6.400. Você pode dividir os dois lados da equação por 98, e aí 98 corta com 98. 6.400 dividido por 98 vai ser 65%, né? X é igual a 65,30%. E essa é a porcentagem que a gente tem de oxigênio. E aí você pode pegar todas as porcentagens, né, que você tem de hidrogênio, que era 2,04%, a de enxofre, que era 32,65%, e a de oxigênio que você tem, também a porcentagem de oxigênio, que é de 65,30%. E você diz que essa daqui é a sua fórmula percentual ou fórmula centesimal do ácido sulfúrico. Belezinha, pessoal? Só para dar uma conferida aqui, ó, na do hidrogênio, se é 2,04, é isso mesmo, 2,04. Então, você descobriu a sua fórmula centesimal a partir de 3 regras de 3 que a gente fez aqui para descobrir as porcentagens de cada um desses elementos dentro da molécula de ácido sulfúrico. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai terminando essa videoaula por aqui e a gente se encontra numa próxima aula daqui a pouquinho. Tchau, tchau!